Fala pessoal, tudo jóia? Vamos lá, mais um verbo modal aí. Agora a gente vai dar uma olhadinha no would, tá bom? Lembrando pessoal que as regrinhas de estrutura sobre verbos modais eu passei na aula 47, tá bom? Então se você não assistiu e você acha que você não conhece ainda como funcionam os verbos modais, né, na negativa, na interrogativa, dá uma assistida lá. É bem rapidinho e aí você vai entender muito melhor também não só a função do would, mas como empregar ele nas frases, tá legal? Então vamos lá, se você já assistiu, vamos seguir em frente. O modal would, pessoal, é usado quando imaginamos uma situação ou ação. Então é aquele ia que a gente, no português, põe no final do verbo, né? Por exemplo, eu compraria um carro. Eu estou com tanta fome que eu comeria um cavalo. Então é uma situação que a gente está imaginando, tá? Eu viajaria para Paris. Ela dançaria no festival. Então são situações que a gente está imaginando. E no português a gente só põe o ia no fim do verbo, né? No inglês a gente vai fazer isso, né? Esse ia que a gente tem no português, a gente vai colocar o would na frente do verbo, tá? Essa é a função do would, então, uma das funções, né? Eu vou ler esse aqui já também, ó. O modal would é muito comum em frases hipotéticas, que tem o if, que tem o se, né? Então, como é uma situação imaginária, a gente costuma usar ele muitas vezes junto com o se. Então, por exemplo, se eu tivesse dinheiro, eu compraria. Então, né, no inglês é a mesma ideia. If I had money, I would buy. Tá? Eu compraria. Então, é muito comum ver o would em frases que são hipotéticas, em frases que a gente tem o se, tá? Vamos ver alguns exemplos já aqui, pessoal. She wouldn't like to go to Paris. Ela não gostaria, né? Porque está na negativa aqui, né? Ela não gostaria de ir a Paris, tá? I would buy a car. I would buy that car if I had money. Eu compraria aquele carro se eu tivesse dinheiro. Então, pessoal, vocês podem estranhar, tá assim, né? Apóstrofo D. Mas é que o would é um verbo modal que a gente consegue, como o will, né? Que eu expliquei algumas aulas atrás, a gente consegue abreviar ele. Então, né? Eu posso usar I would, mas eu posso colocar assim também, I'd. Tá? Eu posso falar you would completo, mas eu posso colocar you'd, tá? Então, para todas as formas completas, você pode abreviar colocando o apóstrofo id, tá? Então, nessa frase que eu acabei de ler, nada mais é do que I would, mas de uma forma abreviada, tá bom? E também, já que eu expliquei as formas contraídas, né? Também tem no negativo, tá? O negativo seria would not, a forma completa, e a gente abrevia para wouldn't, que é o que está nessa frase aqui, a primeira, né? She wouldn't like to go to Paris. Então, ela não gostaria de ir a Paris. Quem não gostaria de ir a Paris, né? Ela não gostaria. Bom, tá ok, então, o entendimento do would nessa função de ia, né? E as formas contraídas dele, espero que tenha ficado claro. Depois, outra utilidade do modal would, pessoal, é para a gente fazer ofertas e convites de uma forma formal, tá? Então, peraí, pessoal, desculpa, antes de ver isso daqui sobre fazer ofertas e convites, se bem que esse aqui se encaixa, ó, a frase do Pedro. Would Pedro help me? O Pedro me ajudaria? Então, como é uma pergunta, né? O would veio aqui para frente, coisa que eu explico na aula 47 direitinho. O would veio na frente, né? E deu essa ideia. O Pedro me ajudaria? Tá bom? Então, o would é usado para fazer ofertas e convites também, tá? Olha dois exemplos aqui, ó. Would you like something to drink? Se você vai num restaurante, é muito comum essa pergunta. Você gostaria, né? Você gostaria? Would you like something to drink? Algo para beber? Você gostaria de algo para beber? Tá bom? Então, aqui é uma
uma oferta, né? E aqui um convite, olha. Would you like to come visit me tomorrow? Você gostaria de vir me visitar amanhã? Né? E uma resposta possível para essa pergunta seria, né? Se a pessoa fosse responder, yes, I would love to. Então, sim, eu amaria, tá? Eu amaria. Então é isso, pessoal. A estrutura é igual a de qualquer outro verbo modal, tá? A gente, na frase afirmativa, tem um sujeito, tem o would, tem o verbo principal e tem o complemento. Numa frase negativa, nós temos o sujeito, o would, o not, o verbo principal e o complemento da frase. E por fim, numa frase interrogativa, nós temos o would, o sujeito, o verbo principal e o complemento, mais o ponto de interrogação, obviamente. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Aqui, ó, eu já expliquei, né? O verbo modal would pode ser contraído na forma afirmativa, que é meio raro isso acontecer, mas o would pode, e na forma negativa. Tá legal? Espero que tenha ficado claro, pessoal. Valeu e um abraço.